Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver. Eu sou o Paulo Lima e estamos dando continuidade aos nossos estudos a respeito do PDCA. Como vocês sabem, o PDCA é uma ferramenta que pode mudar profundamente a sua vida, desde que você aplique os conceitos e os conteúdos que você está aprendendo aqui e os coloque na prática, porque, como já vimos, sem a prática, sem a ação, efetivamente, nós não temos muitos resultados. É preciso que nesta jornada que nós estamos trilhando, você compreenda a importância de aplicar todos os conceitos e sair um pouco da zona de conforto que muitas vezes nós estabelecemos para nós mesmos de uma maneira muito forte, eu poderia dizer assim, muito acentuada, e que não permite que a gente saia do nosso status quo, que a gente não saia da nossa situação atual, que não exista um movimento de mudança efetiva. Eu às vezes observo, não só no meu canal eu acho que tem uma interatividade bastante grande, mas eu já tive a oportunidade de observar em outros canais de pessoas que também aplicam um modelo similar a esse, de aulas, enfim, de estudos. Eu observo que muitas vezes as pessoas ficam apenas, efetivamente, no polo passivo da relação, como se elas estivessem apenas ouvindo passivamente tudo aquilo, e depois que termina o vídeo, depois que termina o áudio, essas pessoas acabam não colocando em prática as instruções que ali são passadas. É como se houvesse um processo de alimentação do estado egóico de ser, que não muda, que não altera. Alimentamos a nossa sombra, como vocês já puderam observar em outros caminhos, e ela continua ali agindo e atuando sem ser colocada em xeque, sem ser incomodada de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais forte. Mas vamos voltar aqui para o nosso PDCA. Hoje nós temos um desafio grande, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior do que os anteriores. De qualquer maneira, eu vou dar o melhor de mim para que você consiga aplicar adequadamente tudo aquilo que nós já observamos. Você deve ter pensado, deve ter observado no último vídeo que nós falamos de um tripé, né, do pensar, do sentir e do agir. O pensar, sentir e agir, ele é um fundamento de mudança de comportamento, é um fundamento de mudança de crença, de trabalhar as questões de crenças limitantes de uma maneira diferente, de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais prática. Aqui nós vamos detalhar cada uma daquelas ações, então nesse vídeo em particular nós vamos trabalhar o pensamento, nós vamos trabalhar o sentir, né, o sentimento, como é que a gente trabalha os nossos sentimentos, e vamos abrir e ampliar um pouquinho mais esses conceitos. De qualquer maneira, e no próximo vídeo sim a gente entra na ação, que aí é o PDCA. Por que tudo isso? Por que toda esta preparação? Não há uma fórmula secreta para que a gente consiga mudar posturas e posicionamentos sem efetivamente que haja uma compreensão maior desses fundamentos que estão sendo propostos. Então, é necessário que você, ao ouvir esse material, ao ver as imagens que estão sendo colocadas, tenha o discernimento, a clareza efetiva de que é preciso você trabalhar, é preciso você entrar num processo de interiorização dos ensinamentos e depois trazer isso para fora e colocar em prática no mundo objetivo. Vamos então adiante. Só mais uma coisa. Talvez alguns tenham percebido, talvez outros não, mas se não percebeu, dê uma olhada como que está escrito a palavra pensamento. Completamente errado, as letras trocadas e tudo mais. Aqueles que perceberam já estão num dinamismo diferenciado, já estão com uma dinâmica de observação e nível de atenção um pouco maior do que aqueles que ainda não tiveram a atenção. Da mesma forma que
quando você pega um celular e vai atender uma ligação, vai passar uma mensagem, quando você fecha o celular de novo e fala, uau, que horas são? Você vai abrir novamente. Você acabou de olhar no celular e não vê a hora. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Significa que o nosso foco não está direcionado. Nós não fizemos um ajuste, um alinhamento, um ajuste de foco. E quando a gente não faz um alinhamento e um ajuste de foco, é igual quando nós trabalhamos a questão da percepção. Nós olhamos, mas não vemos. Se olhamos e não vemos, nós não temos todas as informações naquele momento para tomar uma decisão ou para colocar uma mudança de postura, de comportamento na prática objetivamente. Então, se você já havia percebido que a palavra pensamento está errada, parabéns. Se você não percebeu, continue neste caminho, porque é esse o ponto que nós vamos chamar a sua atenção a todo instante, para que lá na frente a gente consiga construir metas de uma maneira bastante significativa e que realmente representem para vocês, uma mudança mais profunda na sua forma de agir. Pensamento. Como é que a gente trabalha o pensamento e como é que a gente pode tomar um posicionamento mais direcionado? Desculpe aí a minha demora, mas como é que nós podemos nos colocar diante dos nossos pensamentos com uma certa gestão ou com um certo controle, vamos assim dizer. Já falei algumas vezes em outros vídeos, o início pode ser o processo de meditação. Gente, meditar é parar por 5 minutos, entrar num estado de atenção plena, ou mindfulness, como muitos dizem, mas entrar num estado de atenção plena, prestar atenção em alguma parte do seu corpo ou na sua respiração por 5, por 10, por 15 minutos, o tempo que você conseguir, e observar os seus pensamentos. A partir do momento que você observa os seus pensamentos, você consegue fazer um filtro de conexão e a partir deste filtro de conexão você vai deixando espaços vazios na sua mente e esse é o prêmio, vamos assim dizer, desta jornada que é a meditação. Esse é o início. Aprenda ou se coloque num processo de meditação. Não tem mistério, de fato não tem. É mais simples do que às vezes a gente ousa imaginar o processo de meditação em si. Então, pratique a meditação 5, 10, 15 minutos, 1, 2, 3 vezes por dia, o tempo que você conseguir, mas coloque-se numa posição de respirar, prestar atenção na sua respiração, observar o seu batimento cardíaco e a partir daí entrar em conexão com a sua mente e através desta conexão com a sua mente, você tem a capacidade de observar os seus pensamentos. Leia livros. É importante e fundamental. Hoje, na época que nós estamos, que é a época de mídias sociais, muitas vezes conectados ao Facebook, ao Instagram, o próprio YouTube, WhatsApp, enfim, Instagram, todas essas mídias sociais, nós lemos uma infinidade de informações, que muitas vezes nem são informações, mas uma infinidade de textos, e não nos damos conta que não estamos conseguindo aproveitar praticamente nada. Qual é a diferença de ler aquilo que está no Facebook, por exemplo, e ler um livro? A diferença é o aprofundamento. No Facebook você praticamente rola a barra de rolagem lá e vai consumindo aquilo e não vai filtrando absolutamente nada. Tudo que passa por ali entra na sua mente muitas vezes, se você naturalmente participa dessas redes sociais e não tem concentração, não tem foco, o seu cérebro não tem o tempo necessário para processar aquela informação, então você acaba perdendo. Livros, eles nos prendem, mas nos libertam. Porque quando eu leio, eu estou focado naquele texto. E a partir deste foco, a minha mente ganha asas, literalmente. Ela entra num outro direcionamento porque ela começa a processar aquela informação e a partir desse processamento de informação, ela gera o aprendizado. Gerando o aprendizado, eu consigo colocar em prática
conseguindo colocar em prática, eu trago os resultados para a minha vida conforme eu tenho estabelecido como objetivo. Naturalmente, pratique exercícios físicos. Nós estamos num momento um pouco mais de contenção, né, de sair às ruas, essas coisas, mas, se possível, suba a escada do seu prédio, desça a escada do seu prédio, coloque os instrumentos de segurança, ponha a máscara, vá para a rua um pouco, vá dar uma esticada nas pernas, vá caminhar, ou dentro de casa mesmo, com bicicletas ergonômicas, ou fisicamente, faça exercícios em cadeiras, essas situações. Mas por quê? Porque isso mobiliza o seu organismo, coloca ele em atividade e facilita o processo de oxigenação do seu cérebro. Oxigenando o seu cérebro, você tem mais condições de estabelecer pensamentos mais nutritivos. Não estamos podendo, mas teatro, né? Conheça culturas de outros países. Ou, nesse momento que nós estamos, é possível conhecer através da internet, entre em conexão com outras culturas, com outras realidades e absorva esse conhecimento, seja a cultura grega, a cultura hindu, a cultura egípcia, vá atrás de outras informações, dê ao seu cérebro, à sua mente, a capacidade, a possibilidade de se alimentar de outras culturas, de tal maneira que toda vez que você tiver necessidade, por exemplo, de uma construção de texto, dentro de você já tem aquelas informações. E quando eu coloco em confronto a minha cultura atual com outras culturas, eu me dou a possibilidade de criar uma nova referência, de criar uma nova crença dentro de mim. E não estamos falando de religião, criar uma nova crença de aprendizado, de conhecimento. Pulou 2 itens aqui, mas eu vou falar logo dos dois. A força do pensamento nutritivo. Se a gente voltar para o primeiro item, que é a meditação, quando eu aprendo a calar os meus pensamentos, eu começo a tomar posse da forma como eu penso. Quantos de nós não fomos atacados, e eu digo atacados porque é realmente isso que acontece muitas vezes, por uma sequência de pensamentos destrutivos? É uma linha, é um fio, é um fio invisível que conecta um pensamento com outro, com outro, com outro. No áudio 2 nós falamos a respeito da lei da atração. É o mesmo movimento. A força da modificação para a sua vida está no seu pensamento. O pontapé inicial está no seu pensamento. Se você construir pensamentos nutritivos diariamente, em substituição aos pensamentos que surgem, que muitas vezes são nossos, mas muitas vezes são pensamentos que são motivados pela televisão, por amigos, por parentes, por pessoas que estão próximas, por qualquer mídia social que está colocada. Esses pensamentos destrutivos, aqueles pensamentos que chegam, nos tomam de assalto e não nos dão a possibilidade de escolha muitas vezes, eles vão formando um processo que eu defini nesse livro que está sendo base para esse trabalho como identificação. É um alimento para o pensamento. O que é uma identificação? É quando eu recebo um pensamento, seja meu ou seja de qualquer outra pessoa, eu não observo, eu não consigo analisá-lo adequadamente e crio uma identificação com ele. Eu não vou criar nenhum aqui para não gerar nenhuma sequência, nenhuma corrente do mal aqui para passar para vocês, mas o pensamento destrutivo chega, eu nem percebo ele e dou alimento para ele. Uma fofoca, por exemplo. Fulano falou de Cicrano que falou de Beltrano. Ok, eu vou conectando este pensamento. No momento em que eu me identifico com ele, ele gera uma força, ele gera uma energia. Ele gerando uma energia, ele vai crescer dentro de mim. E eu deixo de ter o controle sobre ele. Aí, neste momento, é o pensamento que passa a me controlar. Toda vez que isso acontecer, se você puder, pare por 2-3 minutos, feche os olhos, inspire, entre em conexão com a sua essência maior e permita que este pensamento seja eliminado. Já falei algumas vezes, outro método, outra técnica que funciona muito bem é com a metodologia do professor Hélio Couto, cancela, cancela, cancela e traz um outro pensamento que seja um pensamento mais nutritivo.
Com isso, no momento em que eu identifico essa chegada deste pensamento e eu consigo administrá-lo, eu começo a criar pensamentos poderosos. Pensamentos poderosos energizam a sua alma. Pensamentos nutritivos, eles trazem para você uma referência de que a vida vale a pena, viver a vida vale a pena, porque você passa a dominar o pensamento e sai do domínio que esse pensamento exerceu sobre você. Esse é o início do processo de uma construção de um pensamento poderoso. Vou dar um exemplo. Não aceite nada na sua mente que não se relacione com a prosperidade. Não aceite nada que venha falar de miséria. Não aceite nada que venha falar de doença. Não aceite nada que venha falar de relacionamentos destruídos. Não aceite nada na sua vida que não seja próspero, que não seja prosperidade. Ah, mas é um negacionismo. Outro dia, eu conversando com um grupo de colegas, eu até relato isso no livro, da área da psicologia. Não, mas aí você está fazendo um negacionismo. Não é negacionismo. Ao contrário, é uma escolha que eu estou exercendo de alimentar a minha mente com aquilo que vai me fazer bem. Eu posso sim receber uma informação de que alguém está doente, nesse momento principalmente. Mas o que eu faço com esta informação é que vai determinar se o pensamento que eu vou construir a partir dali é próspero ou não. Eu posso ser uma pessoa que vou contribuir com a vida da outra que acabou de adoecer, ou posso ser uma pessoa que vou mandar vibrações negativas para ela e que vai criar uma energia que se vincula à doença e à perda, enfim, todos esses processos. Recomendo. Não aceite nada que não seja próspero, nada que não fale a respeito de uma mentalidade mais avançada, mais espiritualizada e mais conectada com a verdade que nós estamos buscando praticar. Finalizando essa parte do pensamento, perceba então como é importante você criar um sistema que garanta que o seu pensamento é um pensamento nutritivo. Parece uma coisa muito difícil no começo. Parece que nós vamos ficar como se fôssemos robôs, né? Tudo mecânico. Pensei isso, agora eu vou fazer aquilo. Enquanto esse processo não está internalizado, enquanto ele não está internalizado, ele parece mecânico. No momento em que você se apropria disso de uma maneira natural, é igual dirigir carro. Quem dirige carro sabe a dificuldade que é quando a gente vai fazer as primeiras aulas, as primeiras lições, que vai pegar no volante, não sabe se troca a marcha, se dá seta, se põe cinto de segurança, se aperta a embreagem, se ativa o acelerador. É um processo maluco, é tudo pensado. Até que, num determinado momento, todo este processo vira automático dentro da nossa mente e a nossa mente passa a responder de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais proativa. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de aprendizado e de economia de energia. Então, toda vez que você trabalhar um pensamento, um sistema de conhecimento, o seu cérebro ele vai aprender isso o mais rápido possível para que na próxima vez que você for praticar, ele não tenha que pensar sobre aquilo, para que ele possa direcionar a energia dele para uma outra circunstância, para uma outra situação. É desta forma que funciona o pensamento. Se eu estou acostumado a ter um modelo de pensamento nutritivo, eu vou muito bem. Se ao contrário, eu crio um modelo de pensamento destrutivo, o que acontece comigo? O meu cérebro, ele assimila aquilo e vai sempre entrar no automático. Falar mal da vida das pessoas, por exemplo, porque recebeu uma fofoca, é um grande desafio. Porque se a pessoa já está habituada com isso, ela não vai perceber e vai continuar fazendo. Então alguém em algum momento, ou ela própria, através de um espelhamento natural, vai precisar observar que aquilo não faz bem para ela. É preciso sair literalmente, parece um clichê, mas literalmente, da zona de conforto. Encerrando esta primeira parte a respeito do pensamento, vamos entrar um pouco
no sentimento, nas emoções. Como é que você trabalha o seu sentimento, como você trabalha as suas emoções. Eu vou dar algumas dicas e vamos discutir sobre elas aqui. O sentir. Eu sempre gosto dessa frase, ela também está nesse meu livro, sobre remover as ilusões e a confusão mental. As ilusões e a confusão mental, elas nascem no pensamento e se apropriam, se avolumam através do sentimento. Quantos de nós não recebemos uma determinada informação ou tivemos um determinado pensamento e aí, pelo processo de identificação, um soma com o outro, vira uma coisa gigante e daqui a pouco eu estou ofegante, eu estou nervoso, estou irritado porque eu fui dando sequência àquele pensamento e não avancei, não criei a possibilidade de fazer um corte. É preciso praticar e remover as ilusões do sentir já no pensamento. Percebeu que o pensamento não é nutritivo, tira o pensamento de lá, porque dessa forma você não terá a confusão mental. Eu vou deixar para falar do reverso do desejo no final desse template aqui. Nós somos vítimas das ilusões nossas, das nossas ilusões ou das ilusões próprias, ou somos criadores destas ilusões. O que significa isso? Também conectado ao sentir. Eu crio as ilusões que estão na minha mente, ou eu simplesmente digo sempre que eu recebo estas ilusões de outras pessoas. E as ilusões e confusões mentais, elas são gratuitas, estão aí a todo instante. A todo momento você tem uma informação na internet falando de um determinado movimento. Movimento A, movimento B, defende fulano, defende ciclano, defende causa A, defende causa B. E a nossa mente é atropelada por isso e joga para o nosso sentimento, mexe com as nossas fibras emocionais e nós nos apossamos daquilo que está sendo passado por outro, muitas vezes. Outras vezes é ao contrário. Eu acabo criando determinadas situações, porque vi algo, impulsionado por algo ou por conta dos meus pensamentos, e dou vazão àquilo e deixo aquilo crescer na minha cabeça, deixo aquilo crescer na minha mente de uma maneira mais forte e que depois eu perco o controle sobre isso. Se você estiver numa situação como essa, peça ajuda. E nós temos vários caminhos para pedir ajuda. Às vezes eu posso pedir ajuda para o padre da minha congregação, da minha igreja, para o pastor. Eu posso pedir para o pai de santo na Umbanda ou no Candomblé. Eu posso pedir ajuda terapêutica para um profissional de psicologia, para um coach. Eu posso pedir ajuda para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Eu posso pedir ajuda para uma amiga. Qual é o filtro que nós precisamos fazer nessa ação de pedir ajuda? É saber o quanto a pessoa para quem nós estamos pedindo ajuda é neutra ou isenta, ou não está envolvida efetivamente naquelas ilusões ou naquelas confusões mentais que nós criamos. Esse é o único critério. Dessa forma, pensar num terapeuta, num coach, ajuda muito, porque esses profissionais normalmente estão com esse processo mais de isenção, mais claramente estabelecido e não tem o envolvimento emocional que muitas vezes amigos e parentes acabam tendo. Estabeleça parcerias, busque parcerias com pessoas que sejam nutritivas para você. Busque parcerias com pessoas que vão ajudar este seu sentir no mundo de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais forte e que vão contribuir para que você se conecte com a tua essência maior, com o seu eu maior, com a tua essência divina. Estabeleça parcerias, é fundamental. Aqui nós vamos entrar numa sequência de detalhamento a respeito do medo. São vários tipos de medos. O que é o medo propriamente dito? O medo é um sistema comportamental instintivo, estabelecido instintivamente em todos os seres, não é natural só do ser humano, mas em todos os seres,
que provoca uma reação a uma situação de perigo. Eu diria até, e defendo isso, que o medo é um instrumento positivo, pois ele me garante um nível de atenção que pode me proteger das mais variadas situações, das mais variadas circunstâncias reais de perigo que eu posso estar correndo. Vamos pensar, principalmente para quem mora na roça, eu vejo uma cobra e ela está ali, o medo, uma vez que eu não conheço, se eu não sou uma pessoa conhecedora dos animais e tudo, eu vou ser, não sei se é venenoso ou não é, o que eu vou fazer? Voar, eu vou correr. O medo ele vai me facultar a possibilidade ele vai jogar a energia, vai tirar o sangue das partes desnecessárias, vai colocar na parte necessária e vai fazer com que eu tenha uma reação de fuga naturalmente neste processo. Mais para frente a gente vai falar sobre a continuidade desse medo e o que ele pode provocar na nossa vida. Existem alguns tipos de medo. Os medos abstratos, imaginários, causados por ilusões e por confusões mentais. Não existem de fato. Eles não estão expostos de uma maneira clara, de uma maneira específica, direcionada. São abstratos. Eles estão na nossa inconsciência e muitas vezes através desse universo inconsciente eles fazem com que nós tenhamos reações a determinadas situações que nos causam aprisionamento, paralisia, enfim, a gente não consegue agir. Esses medos abstratos, eles estão relacionados diretamente às nossas crenças limitantes, aos nossos complexos, ao alimento da sombra que precisa ter clareza, precisa ser transparente na nossa vida. Esses são os medos abstratos. Depois, nós temos o medo de ser feliz. É curioso, é muito curioso. Nos meus atendimentos, quando eu estava atuando mais diretamente como psicólogo e coach, eu tive alguns atendimentos de pessoas que tinham medo. No passar dos atendimentos, a gente descobriu que a pessoa tinha medo de ser feliz. Ela aprendeu ao longo da vida dela que o único modelo viável era o modelo de tristeza, o modelo de vítima, o modelo de estar como coadjuvante da própria vida e não como protagonista. Quando esta pessoa se coloca nesta condição de ter medo de ser feliz, ela não percebe isso na vida dela. Observe nas suas reações diárias e nas repetições das coisas que vão acontecendo na sua vida, se não é esse tipo de medo que está fazendo com que você continue no mesmo estágio, repetindo as mesmas ações e comportamentos e tendo os mesmos resultados ao longo de uma vida inteira. Se é este o caso, pare um pouco. Reflita um pouco sobre isso. Tenha a exata dimensão de como isso está afetando a sua vida. Entre em contato com esse tipo de medo e comece a entender que este tipo de medo foi também uma criação do passado e que não tem mais nenhum significado ou não deveria ter mais nenhum tipo de significado sobre a sua vida. Reflita um pouco sobre isso. Existem pessoas que têm medo de expor opiniões. São tímidas por natureza e a timidez é uma forma de defesa, porque quando eu me posiciono neste processo de timidez, a ausência da exposição, em tese, não me coloca em risco. Eu fico passivo na relação e ao ficar passivo na relação, eu absorvo o que o outro está me trazendo. E quem não se expõe ou não expõe as suas opiniões aceita como verdade tudo aquilo que os outros estão dizendo. É preciso ter filtro nesse processo de expor as opiniões. Com naturalidade, com serenidade e com tranquilidade. E muitas vezes o medo de expor opiniões me trava de uma maneira incrível, de uma maneira absurda e me impossibilita muitas vezes de dizer sim ou não para uma determinada, um indeterminado, na verdade, tipo de situações. Eu vou contar rapidamente, quando eu era jovem, quando eu tinha lá 20 anos, na verdade, 18, 19 anos, eu era de uma timidez
exagerada, absurdamente exagerada. Eu não conseguia, por exemplo, apresentar trabalhos na frente. Eu sempre bombava nisso. Eu ia muito mal, porque eu não conseguia ir na frente, não conseguia. Se a professora me perguntava alguma coisa, eu queria me enfiar debaixo da cadeira. Era um negócio terrível para mim. E aí eu comecei a perceber muito cedo que isso me fazia muito mal, mas muito mal mesmo. Até hoje eu ainda tenho uma certa timidez, por mais que pareça que não. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar estar bem para poder falar. Então hoje falo com naturalidade, mas ainda assim eu sempre estou ali com um nível de tensão legal que é sempre positivo nesse sentido, que me garante a preparação. E aí o que eu fiz? Eu fui e busquei uma escola de teatro. Não queria ser ator, não era esse o meu objetivo, nunca foi, mas eu procurei uma escola de teatro para aprender a me expor de alguma maneira. E foi lindo, porque eu fiquei 6 meses, o tempo suficiente para conseguir me conectar com essa maneira de falar, com essa maneira de me expor, e depois a coisa começou a fluir. Por um ano depois eu era bastante político naquela época, nós estávamos na quadra do nosso colégio, falando com mais de 1.000 alunos, defendendo as teses do Grêmio Livre que a gente estava encampando. Então foi um processo bastante forte. Continuou ao longo dos anos, não foi da noite para o dia, foi um processo de treinamento, mas foi uma tomada de consciência antes de mais nada. E o medo de confiar em si. Medo de confiar em si é mais do que comum. Talvez você tenha uma autoestima rebaixada. E tendo a autoestima rebaixada, você acaba não confiando naquilo que você tem como capacidade. Aqui eu vou dizer para você com muito amor, com muita amorosidade, não existe ninguém melhor e nem pior do que nós. Existem pessoas que se preparam mais e existem pessoas que se preparam menos ou não se preparam absolutamente nada. Mas não existe ninguém melhor ou pior do que eu, do que você, do que qualquer outra pessoa. Eu tenho a capacidade de fazer tudo o que eu me propor a fazer. Você tem a capacidade de fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer. Tem medo que é um medo insano, que é o medo, por exemplo, de ganhar dinheiro. Eu acabei não colocando aqui, mas o medo de ganhar dinheiro ele é muito comum. Porque se você ganhar dinheiro suficiente para não ter mais nenhum tipo de preocupação financeira, muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que se preocupar de fato com coisas mais profundas na sua vida. E tendo uma preocupação mais profunda, você vai ser obrigado a entrar em conexão, vai ser obrigado a entrar em contato com aquilo que de fato você veio fazer no mundo, que é o modelo do propósito de vida. Esse é o trabalho que nós precisamos executar. O medo de confiar em si traz a reboque, por exemplo, a questão da falência financeira. Ninguém, absolutamente ninguém, é melhor ou pior do que cada um de nós. Ninguém. Cada um de nós tem a sua capacidade. Desde que se dedique a construir, você consegue. Quantas empresas nasceram de homens e mulheres que mal tinham o ciclo primário de ensino, que muitas vezes não sabiam escrever nem ler. Elas simplesmente se desafiaram a fazer aquilo de uma maneira tão profunda, foram lá e fizeram. Então, não existe absolutamente ninguém, vou repetir, que seja melhor ou pior do que você. Quando você entra em contato com as suas verdades interiores, a sua vida muda e muda muito fortemente. Por último, medo de amar. Não, Paulo, não. Ninguém tem medo de amar. Tem. Infelizmente, ou felizmente, porque isso é um potencial para desenvolvimento, existem muitas pessoas cuja dificuldade de amar define o padrão existencial que elas têm.
O medo de se relacionar, de se colocar, de se posicionar com uma outra pessoa. O medo de se abrir para uma nova causa, de amar as pessoas de uma maneira mais ampla, de uma forma incondicional, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de exigência. O medo de amar, ele trava, ele impossibilita a evolução. Ele impossibilita aquilo que você pode fazer de melhor na vida. Se é esse o seu caso, visite o seu coração, entre em conexão com a sua gratidão, com a sua capacidade de doar, com a sua capacidade de fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à volta de você. Entregue-se, vale muito a pena. Eu não esqueci do reverso de desejo, nós vamos falar dele daqui a pouco, tá bom? Aqui eu dou umas dicas, ou se é que é possível falar dicas, mas enfim, a gente vai trocar umas ideias a respeito da questão de como ultrapassar o medo. Usa a bondade. Esse é um primeiro passo. É como se nós tivéssemos o medo fosse uma parede, usando essa imagem, e eu vou lá com o meu machadinho da bondade diariamente e dou uma batidinha. Eu vou abrindo lacunas neste muro através desta prática da bondade. E como é que a gente pode praticar a bondade? Bom, nós temos pessoas que necessitam, temos mendigos, temos instituições de caridades, temos pessoas que precisam de apoio nesses hospitais de assistência à criança deficiente, por exemplo. Temos na nossa própria casa, às vezes uma palavra amiga pode ser dada para alguém. Eu estou praticando a bondade. Eu estou entregando esse amor que eu estou desenvolvendo dentro de mim e superando esse medo através dessa ferramenta chamada bondade. Quando eu pratico esse ato de doação, a gente já viu isso no Deepak Chopra, quando eu pratico o ato da doação, eu estou aplicando o processo da gratidão naturalmente. Quando eu aplico o processo da gratidão, é o primeiro caminho para a superação do medo. Fazendo o bem. Não importa para quem. Desenvolva a sua espiritualidade. Conecte-se com a sua religiosidade. Se você já é de um segmento religioso, vá fundo nesse segmento religioso. Procure Deus nesse segmento religioso. Não importa qual seja ele. Se você não tem nenhum segmento religioso, também entre em conexão com a sua espiritualidade. Pratique, ajude pessoas a encontrar a sua própria espiritualidade. Nesse caminho, parece que a palavra sucesso fica perdida nesse meio do sentir. Mas não. O sucesso, ele precisa ser sentido antes dentro da gente, para que ele possa ser apresentado para o mundo. Se eu me sinto uma pessoa realizada, independente daquilo que eu tenho na minha conta bancária, por exemplo, e se eu me julgo capaz de entregar para os outros muitos dos conhecimentos, muito da bondade que eu tenho, da prática que eu estou buscando, o sucesso é uma grande ponte. Então, use o sucesso como uma ferramenta. E aqui, olha só, da mesma forma como eu disse que ninguém é melhor ou pior que você, eu digo que êxitos e fracassos, você é maior que os dois. Você é maior que o êxito e o fracasso que você ousa apresentar para o mundo. É tão forte isso porque muitas vezes, quando nós temos vitórias em determinadas situações, ou estamos no emprego melhor, ou ganhamos muito dinheiro, ou estamos muito bem, a gente acha que aquele momento será eterno, mas ele é passageiro. E da mesma forma, o fracasso. Não existe fracasso, como diz o Anthony Robbins, existe resultado. O fracasso nada mais é do que uma etapa no caminho. Mas mesmo se a nossa concepção ainda estiver vinculada ao fracasso, é preciso entender que ele também é passageiro. O único que é perene nesta relação é você. Você é maior que o seu sucesso. Você é maior que o seu êxito. Você é maior que o seu fracasso.
Vou avançar 2 aqui. O seu futuro é o que você fizer dele. E aqui eu vou trazer de novo uma questão relacionada ao medo. Excesso de medo é foco no passado. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Quando eu estou muito conectado a essa vibração do medo, significa que eu estou preso nos meus históricos passados. Se eu sofro de ansiedade, eu estou muito conectado ao futuro. Estou perdido entre um polo e outro. Qual é o caminho? É exatamente o caminho do meio. É o centro, é o ponto de equilíbrio. Viver o momento presente. Viver o momento presente, ele pode acontecer, ele pode fazer com que você estabeleça o seu futuro a partir deste momento. E só cabe a você, por isso que o seu futuro é o que você fizer dele. Só cabe a você, exclusivamente a você, exclusivamente a você. Só cabe a você fazer do seu futuro hoje o que você quiser. E se você fizer hoje melhor do que ontem, certamente o seu futuro será muito melhor, porque você está semeando e você vai colher aquilo que você plantar. Bem, quando nós falamos, e se você não teve a oportunidade de ver, veja, nós temos aí a série de vídeos do Deepak Chopra. A 7ª lei é a lei do Dharma, ou propósito de vida, como ele coloca. Nós aprendemos lá que a lei do Dharma, basicamente, é usar toda a potencialidade que nós temos para uma ação que nos traga situações benéficas, situações positivas hoje, neste momento, nesta vida, e que eu consiga, a partir deste propósito ou deste Dharma, gerar um legado que eu possa deixar para os meus filhos, para minha família e para toda a posteridade. Propósito de vida, basicamente, é fazer aquilo que você gosta, que você se sente bem fazendo, que você vai conseguir impactar a vida das pessoas com aquilo que você faz e que você pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro com propósito de vida. Outro dia eu estava conversando com um amigo um pouco mais espiritualista e tal, nessa ordem, e aí ele falou, poxa vida, mas como é que fica o Mahatma Gandhi, como fica a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, todas essas pessoas que exerceram um altruísmo simplesmente fenomenal no planeta Terra. Eu ouso, e aí sem ter um aprofundamento nisso, ouso dizer que nós estamos falando de seres que, na verdade, não tinham propósito de vida, mas sim tinham missões, já vieram com esta missão, com esta incumbência para este plano, da mesma forma como o Chico Xavier, por exemplo, para este plano, e a partir daí foram absolutamente felizes, tiveram êxito nessa jornada que eles estabeleceram aqui no plano da Terra durante a vida inteira. Propósito de vida é similar. É você fazer aquilo que você tem uma identificação tão grande, que as pessoas querem comprar aquilo que você está fazendo. Que você faz como ninguém. Você é melhor do que qualquer um naquela ação específica. Não há um paradoxo aqui com relação ao que eu disse que não tem ninguém melhor ou pior que você. Não. Você é melhor naquilo que você está fazendo. Ninguém faz aquilo como você. E se ninguém faz aquilo como você, qual é o problema de você ser remunerado para aquilo que você está se propondo a fazer? Se você... Eu estava aqui, fui andar aqui na Moca, na hora do almoço, aí encontrei uma senhora que estava vendendo máscaras. Tem gente que pensa na doença, tem gente que vende máscara. Só que a máscara que essa senhora estava vendendo, muito linda, toda cheia de cuidados, ela demonstrava, olha, são três tecidos aqui que seguram, um tecido especial. Ela dava explicação técnica. É o propósito da vida dela? Talvez não. Mas veja, ela fez de uma situação de crise a oportunidade que ela necessitava. Colocou em prática a ação de construção que ela tem, o talento que ela tem, e está sendo remunerada por aquilo que está devolvendo à comunidade. Aqui, esse é um ponto
que eu quero exemplificar para vocês. Eu conheci um menino que, quando criança, eu era criança também, esse rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, era de uma... dava trabalho, fui para a mãe dele, dava trabalho. Traquinas, pensa no garoto traquinas. As costas do moleque vivia com flores de tanta surra de fio de ferro que ele tomou, porque ele não parava, ele aprontava, mas aprontava, era uma coisa muito difícil. Passou o tempo, virou um jovem adolescente, responsável, compromissado e com uma série de irmãos, enfim. Num determinado ano, por um pedido específico de uma criança que pediu um presente para ele no final do ano, ele deu. E não sei de onde ele tirou, ele resolveu, a partir daquele ano, se vestir de Papai Noel e dar presente para as crianças na periferia. Isso já faz, sem medo de errar, acho que uns quase 30 anos. 30 anos consecutivos, ou 25, enfim, por aí, consecutivos, todo ano ele se veste de Papai Noel, com aquela barba branca, com aquele calor infernal que fica naquela roupa, e dá presente para mais de 1.000, 1.500, quase. Chegamos num determinado momento em que ele atendeu quase 2.000 crianças, que foi o auge, acho que o máximo que ele deu de presente. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, conectado a essa ideia do propósito de vida, esse rapaz descobriu uma forma de superar todos os estágios de medo que em algum momento ele teve na vida dele. Ele se entregou a essa causa de tal maneira que muitas vezes ele é conhecido como o Papai Noel da periferia, no bairro onde ele está situado. Ele se entrega de tal maneira a isso e que ninguém faz melhor do que ele. Naquele momento, ali, naquela situação, ninguém faz melhor do que ele. É lindo de ver. Pouco tempo antes do Natal, ele conecta algumas pessoas, consegue dinheiro, doações, faz cesta básica, entrega a cesta básica. É uma coisa linda. E eu falo isso com propriedade porque esse Papai Noel é meu irmão. No bairro em que ele atende, lá na Zona Leste, lá em Itaquera, ele mora lá ainda, e todo ano ele está fazendo isso. É um propósito, é um talento de doação que ele resolveu colocar em prática, e já tem gerações, crianças que ele deu presente no passado, que hoje já são avós. É um negócio impressionante. Se conectou efetivamente com a sua vibração e com a sua energia do seu Dharma. Bom, para não dizer que não falei das flores, eu vou conectá-los agora à questão do reverso do desejo que eu deixei lá para trás. O reverso dos desejos foi uma técnica que eu desenvolvi quando eu estava escrevendo esse livro e que eu ficava me perguntando, talvez você faça essa pergunta também, eu ficava me perguntando como eu consigo fazer com que os meus desejos se realizem. E vejam, gente, eu já li muitos e muitos livros, não sei quantos, mas muitos livros de autoajuda, de autoconhecimento, lei da atração, dinheiro atrai dinheiro, tudo que vocês possam imaginar, o segredo, enfim, todos esses materiais. E num determinado dia, eu estava pensando sobre isso, eu relato isso no livro, e aí eu falei, mas o que eu desejo? Desejo algo que eu quero. Se é algo que eu quero, intuitivamente, esse é o grande viés que nós temos e que precisa ser corrigido, intuitivamente eu assumo que eu não tenho. Quando eu assumo que eu não tenho aquilo que eu desejo, o recado que eu dou para o universo, como diz o Jerry e a Esther Hicks, através dos Abraham, é que eu preciso mais daquilo. E a lei da atração vai me trazer, infalivelmente, ela vai me trazer mais daquilo que eu estou desejando. Então, ou seja, estou desejando a carência, então ele vai me dar mais carência. O reverso dos desejos nasceu dessa conexão, que vai servir, essa informação vai servir quando nós entrarmos no sistema de planejamento de metas objetivamente para vocês, tá?
que eu faço? Eu pego o meu desejo e vejo ao contrário. Eu desejo eu desejo sair da pobreza, por exemplo. Se eu desejo sair da pobreza, o que eu quero? A riqueza, eu quero entrar na riqueza. Eu desejo sair dos relacionamentos destrutivos, o que eu quero? Um relacionamento nutritivo. Eu desejo estabelecer uma relação de mais amor com a minha mãe, com meu pai, com meu primo, não sei o quê. Então eu estou assumindo que eu não tenho isso. Então eu vou lá e fortaleço a ideia daquilo que eu quero. Reverter o desejo negativo e trazê-lo para um foco positivo, para que você consiga estabelecer um padrão de concretização de metas, de fazer com que suas metas sejam mais objetivas e mais direcionadas. É importante e fundamental nesse processo de reverso dos desejos que você tenha esta referência, que você tenha este anseio, vamos assim dizer, de realmente, objetivamente, fazer com que aqueles desejos, aquelas vontades que você tem, sejam concretizadas. Esse é o nosso trabalho. Já deu 50 minutos de vídeo aqui, eu vou estar demorando muito, mas enfim, daqui a pouco a gente vai para o outro. Esse é o nosso foco. Neste vídeo, só para recuperar, nós falamos da questão da formatação dos pensamentos, falamos da formatação dos sentimentos. Então eu penso algo, eu trago este pensamento para dentro, sinto aquilo já como concretizado, como realizado e coloco em ação. No próximo vídeo nós teremos já um pouco mais de detalhamento de 2 ou 3 ferramentas de como você pode estabelecer metas através do 5W2H, através dos 3Es e através da técnica SMART. E para depois a gente entrar no planejamento propriamente dito através do PDCA. Tudo isso é PDCA, gente. Tudo isso é um trabalho de orientação para estabelecimento de metas, para estabelecimento de objetivos, de mudança de um padrão não só comportamental, mas principalmente um padrão mental que vai melhorar a sua vida. Esse template basicamente é um modelo de atendimento que eu criei há muito tempo, que ele é chamado a Jornada do Herói. Está aí os 10 tipos comportamentais existentes que normalmente eu trabalho. Nesse momento, por força da Covid, eu não estou atuando diretamente em espaço algum, né? Basicamente trabalhando a partir de casa. Agradeço e quero dizer a vocês que eu desejo de todo o coração que este trabalho esteja sendo bem aproveitado e que você possa se conectar com esta vibração, com essa energia. Que a luz do Cristo toque o seu coração, que a presença divina no plano maior seja sempre forte na sua vida e que você se permita, cada dia que passa na sua existência, receber tudo aquilo que você tem direito, saber que você merece, saber que você, por honra e glória, é filho de Deus, é filha de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E só por ser criado à imagem e semelhança do Criador, você merece ser feliz. A felicidade é inerente ao teu ser. Abra o seu coração para receber a palavra do Cristo e que o Cristo realmente faça morada na sua vida. Nos encontraremos no próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você não gostou, dê o dislike, não tem problema, é até uma medida para que eu possa saber. Fica na paz e que o Cristo habite o seu coração hoje e sempre.